Bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje a devocional se encontra no livro de Colossenses e o capítulo 1 e o versículo 17 que diz assim: E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Aqui está falando que Jesus, quando fala ele, é falando sobre Jesus. Jesus já existia antes de todas as coisas, antes da criação do mundo. Jesus já existia, ele já estava lá com o Pai, antes de tudo acontecer, antes da criação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Jesus já existia. Por isso que na palavra fala, lá em Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega. Isso quer dizer que ele é o princípio e é o fim de todas as coisas. Ele já existia antes de tudo acontecer. E ele está presente em tudo, pois tudo provém dele, tudo foi feito para o louvor e a glória de Deus. Então nós devemos honra, glória e louvor somente ao nosso Deus, o nosso Jesus, pois ele é o próprio Deus, ele é filho de Deus e ele é o próprio Deus. E aqui no versículo 18 fala assim: E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Aqui fala que ele é a cabeça da igreja, né? Que a igreja foi formada para o louvor dele, para a glória dele, para todos os irmãos congregarem, né? Se ajuntarem para congregar, para pregar a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para render graças e louvores a Ele. Nós devemos ir cultuar sempre ao nosso Jesus, ao nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda a adoração. Só Ele merece glória, só ele merece graça, pois Ele quem criou todas as coisas e Ele estava no princípio de tudo. Então nós devemos sempre render graças a Ele. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. A igreja é formada pelo corpo, né? Cada um tem a sua função dentro da igreja. Cada membro tem sua função dentro da igreja. Uns vão ser pastores, outros vão ser pregadores, outros vai ser doutores, outros vão ser membros, né? Mas todos vão fazer parte do corpo de Cristo. E a cabeça da igreja é sempre Jesus. Ele que é o principal, ele quem é que comanda tudo. Ele quem nos conduz sempre. E ele enviou o Espírito Santo para nos direcionar na caminhada cristã, né? O Espírito Santo veio para nos conduzir, nos convencer do pecado, né? Porque quando o evangelho é pregado a todos, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então, se a gente tem um coração bom, uma terra boa para o evangelho ser plantado, o Espírito Santo vai nos conduzir à palavra de Deus, né? Nos conduzir ao arrependimento e depois nós vamos trilhar os caminhos do Senhor com o Espírito Santo nos conduzindo. Ele que vai nos moldando, Ele que vai nos transformando, tirando tudo aquilo que não agrada a Deus e nos transformando numa nova criatura, né? Porque nós temos que matar o velho homem todos os dias, deixando de fazer todas as coisas que a gente fazia antes, todas as coisas erradas e começar a praticar somente o que é certo. Certo que muitas vezes nós vamos cair, nós vamos errar, nós vamos às vezes até se desviar do caminho, mas isso faz parte da vida de todo cristão, isso faz parte da vida de todo filho de Deus, né? Porque a gente vê mesmo exemplo com nossos filhos, a gente às vezes fala para eles não fazerem, acaba fazendo, então isso é normal na vida dos cristãos também, mas Deus está sempre lá para nos corrigir, para nos moldar e nos transformar. E o papel do Espírito Santo é esse, trazer a revelação da palavra de Deus e transformar a nossa vida, né? Então Jesus é o cabeça da igreja, ele já existia e ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega das nossas vidas e do mundo. Então você tenha um excelente dia, que a santa e gloriosa paz do Senhor venha sobre a sua vida, inundar o seu coração com o amor de Deus. Amém?